Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Rural Notícias. A partir de agora, muitas informações, análises e perspectivas importantes para o seu dia a dia. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. China responde às novas taxações de Donald Trump. Bolsas asiáticas e do Pacífico fecham dia em queda. Quais os impactos para o agro brasileiro? Tema para Miguel Daúde. Preço do frete rodoviário dispara no último mês. Entenda os fatores que justificam um aumento que chega a 70% em alguns trechos do país. Nossas equipes atualizam o andamento da colheita da soja nas principais regiões produtoras. Quase 50% da área plantada já foi colhida. Na previsão do tempo, onda de calor eleva a temperatura no sul do país. No Rio Grande do Sul, termômetros chegam aos 40 graus. E ainda, no quadro da UD Entrevista, o economista Sérgio Vale fala sobre os impactos da inflação e dos gastos públicos na economia do Brasil. Tem também cotações, a sua participação e muito mais. Hoje é terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 e o Rural Notícias está no ar. Rural Notícias de hoje começa com o tarifaço de Donald Trump nos Estados Unidos e a retaliação da China. Mais um capítulo da guerra comercial instalada pelo governo norte-americano. A China respondeu a Trump com novas taxações e as bolsas asiáticas e do Pacífico fecharam em queda nesta terça-feira. Após o presidente dos Estados Unidos dobrar a taxação a todos os produtos chineses de 10% para 20%, a China implementou uma série de medidas sobre os produtos americanos. A partir de 10 de março, alguns produtos do agro, como milho, trigo, frango e algodão, terão tarifa de 15%. Já as carnes bovina, suína, soja, frutas, vegetais e laticínios terão tarifa de 10%. O Ministério do Comércio da China também emitiu 3 anúncios que devem afetar 26 empresas americanas que ficam na China. As novas medidas chinesas afetam as exportações agrícolas e são anunciadas no período em que os produtores americanos se preparam para plantar a próxima safra. Vale ressaltar que hoje já entraram em vigor as tarifas 25% impostas por Trump sobre Canadá e México. Em resposta, o Canadá anunciou que deve impor uma tarifa de 25% em mais de 100 bilhões de dólares de produtos dos Estados Unidos. No Mercado e Companhia de hoje, apresentado pela Kelly Ávila, o Miguel Daúde comentou os impactos dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China para a economia global e para o agro brasileiro. Acompanhe. Em primeiro lugar, nós já estamos vendo uma forte retração dos mercados diante desta decisão, em função de que vai haver, sem dúvida nenhuma, caso, é bom sempre observar, essa situação perdure, uma diminuição do crescimento global, né? Isso, uma vez que os Estados Unidos hoje, o equivalente a 30% do seu PIB é consumido por todos, 70%, perdão, por todos os países do mundo. Então, se ele está impondo tarifa, isso acaba levando a uma retração do crescimento econômico. Retração do crescimento econômico mundial acaba levando uma diminuição de geração de riqueza, menos renda para a população mundial, que vai consumir menos. O outro aspecto é que essas medidas podem elevar, Kelly, rapidamente a inflação nos Estados Unidos. Aumenta a inflação nos Estados Unidos, o Banco Central americano vai ter que aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, né, você acaba fazendo com que, mesmo diante desse cenário, que os dólares, né, existentes no mundo acabam convergindo para os Estados Unidos. Com relação ao Brasil, as pessoas, eu ouço alguém dizer, não, agora o Brasil vai exportar mais para a China,
porque a China vai brigar com os Estados Unidos e nós vamos sair bem. Negativo. Não é nada disso. Nós já estamos vendo os preços das commodities caírem fortemente, o algodão no seu menor nível histórico, aí, quase dos últimos 20 anos, né? Isso é muito ruim. Por outro lado, também, se aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos pela inflação provocada por essa decisão, o dólar aqui desvaloriza. Desvaloriza o dólar, aumenta o custo de produção. Então, teoricamente, o benefício que nós teríamos, ele acaba sendo perdido, né? Por outro lado, também, o governo brasileiro, a gente sabe que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem lá dentro do seu partido, o PT, uma ala que quer tributar as exportações brasileiras para conter o preço internamente. Então, isso pode ficar cada vez mais evidente de que a solução seria tributar as exportações brasileiras para que os nossos produtos ficassem aqui e não tivéssemos a inflação que vai tirar a popularidade do governo e, evidentemente, é ruim para o país. Então, Kelly, eu poderia resumir, né, todo esse cenário, tem mais aspectos que a gente poderia colocar. Evidentemente que essa é uma decisão que tem consequências para a economia mundial. Então, esse desarranjo no comércio mundial, ele não é positivo para ninguém. Ninguém vai ganhar com isso. Nós caminhamos para um cenário lamentável, né, de que a economia mundial ela pode ter uma retração muito forte e isso tem consequências no mundo todo. Então, não vamos contar vitória achando que o Brasil vai ser beneficiado por isso. Negativo. A situação é preocupante e nós temos que ter aqui um consenso, uma discussão por parte do governo, do Congresso, em que nós temos que ter alternativas para conter essa avalanche negativa que vai, sem dúvida nenhuma, colocar o mundo em atenção, dada esse posicionamento dos Estados Unidos, caso, sempre é bom repetir, isso continue dessa forma. Hora de falar sobre o andamento da colheita da safra 24-25 de soja pelas regiões produtoras do país. De acordo com o último levantamento da Conab, divulgado na noite desta segunda-feira, já colhemos 48,7% da área plantada. Nossos repórteres trazem os detalhes. No Paraná, a safra da soja deve ter uma redução de 4% em relação ao volume previsto inicialmente. Esta perda deve resultar em um prejuízo de aproximadamente 2 bilhões de reais à cultura, segundo dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. As maiores quedas estão concentradas na região de Campo Mourão, com uma redução de 376 mil toneladas, seguida pela região oeste, com 317 mil toneladas. Neste momento, 49% das lavouras do estado já foram colhidas. Em relação à qualidade das plantações, o Departamento de Economia Rural do estado avalia que 80% estão em boas condições, 17% em situação média e 3% ruins. A região sul, que concentra a maior área da soja plantada no estado, ainda não registrou perdas nas lavouras. Por lá, a expectativa é de aumento na produtividade, o que pode compensar parcialmente as quedas observadas nas demais regiões. As máquinas seguem aceleradas nas lavouras aqui de Mato Grosso, com a colheita em 82,30% da área total estimada. O número também supera a média histórica dos últimos 5 anos, que é de 77,44%. Mesmo assim, a colheita da oleaginosa ainda se encontra atrasada na comparação com o mesmo período do ano passado, quando 85% das lavouras já haviam sido colhidas. A região mais avançada no estado até o momento é a Médio Norte, com quase 93% da área colhida. E a mais atrasada é a região Nordeste, com quase 70% dos trabalhos finalizados. Os dados são do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. A colheita da soja da safra 2024-25 no oeste da Bahia segue em ritmo acelerado em comparação com a safra anterior.
Dados preliminares da Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia apontam uma produtividade entre 63 e 82 sacas por hectare nas áreas monitoradas. Na safra 2023-24, o impacto do fenômeno El Niño provocou desuniformidade e atrasos no desenvolvimento das plantas. Já no ciclo atual, o cenário é positivo. Até o momento, a área colhida é de aproximadamente 700 mil hectares. No Tocantins, a colheita da soja também segue em ritmo acelerado. De acordo com a AproSoja do estado, cerca de 28% da área plantada foi colhida, número que representa um crescimento significativo em relação ao mesmo período do ano passado, quando apenas 15% da produção havia sido colhida. A produtividade das lavouras tocantinenses está dentro da média esperada, de cerca de 60 sacas por hectare. Já no Maranhão, segundo a AproSoja, 25% da área plantada de soja foi colhida. E as condições da safra neste ano estão satisfatórias, com perdas mínimas. Olha, essa é a primeira vez que a colheita da soja está adiantada em relação ao ano passado, sinal que o tempo está colaborando para o avanço da colheita. Vamos saber então do Arthur Miller, né, se o clima vai continuar favorecendo as colheitas aí nas principais regiões produtoras de soja. Boa noite, Arthur. Boa noite, Petri. Obrigado. Uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. A tendência é que os trabalhos em campo vão continuar sendo favorecidos sim, apesar de alguns atrasos, principalmente no estado de Mato Grosso. A gente vai ver aqui nos dados da Conab que, olha só, mais de 80% lá no estado de Mato Grosso já foi colhido. São Paulo também já iniciou aí os trabalhos em campo. E olha só, temos que o Rio Grande do Sul também, né, recentemente começou os trabalhos em campo já com 2% da área colhida. Lembrando que muita grande parte das áreas produtoras, como Paraná, Goiás também, Tocantins, já estão com mais da metade colhida. Para a gente ter uma ideia, né, de como está em relação ao ano passado, a gente vai ver na próxima tela que onde está verde está avançado. Essa é a informação mais importante, né? Porque mostra exatamente se está adiantado, se está atrasado, né, Arthur? É, exato. Que a gente vê como está verde lá o pessoal do Matopiba, maquinário em campo seguindo firme e forte, que lá o tempo tem colaborado. E apesar do tempo também ter colaborado, um pequeno atraso em Mato Grosso de 2%. Mato Grosso do Sul também se recuperou, já diminuiu aí de 15% para 7% de atraso. O maior atraso justamente ainda é em São Paulo. Por que, hein, Arthur, hein? Porque também, né, houve atraso na implementação da safra, por causa que também estava esperando a chuva vir. Então, todos esses problemas, né, fizeram um efeito dominó. Mas, no geral, o produtor paulista ele vai aí continuar trabalhando normalmente, que inclusive, né, na semana que vem tem umidade já ajudando, né, para o milho segunda safra que já vai sendo semeado em contrapartida. Então, como é que fica o tempo para os próximos dias? A gente vai ver nas imagens de satélite, a onda de calor, né, continua ainda no centro-sul, problemas ainda em Mato Grosso, nas áreas lá relacionadas ao noroeste, porque lá a chuva tecnicamente não para. Então, quando a gente dá um zoom aqui para os próximos 5 dias, chamar a atenção principalmente para o centro-norte de Mato Grosso, porque a chuva lá ainda passa de 100 milímetros em 5 dias, porém, quando a gente olha para Rio Verde, em Goiás, a tendência é que o produtor tem que aproveitar até o dia 10 para colher a soja, plantar o milho segunda safra, depois boa umidade já para o desenvolvimento da próxima safra. Quando a gente olha de 10 a 14 de março, olha só, a chuva ganha força no centro-oeste, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e boa parte do Matopiba, grande parte das áreas produtoras já com mais de 100 milímetros de chuva acumulada, o que é uma ótima notícia até para produtores em áreas centrais da Bahia e também no norte de Minas, que apesar da chuva não ser volumosa, a chuva chega aí aos poucos aliviando a situação. Quando a gente olha para o sudeste, olhando aí para o interior da região de Minas Gerais, lá em Unai, importante região produtora, a partir do dia 15 de março, a chuva também retornando para a região, então o produtor pode plantar o milho segunda safra, que a umidade vai retornar também para o centro-norte de Minas, porque de 15 a 19, aí tem aquelas músicas das águas de março, né? A gente vê o azul tomando conta do Brasil inteiro. Isso aqui significa chuvas de pelo menos 30, 50 milímetros em 5 dias, que vão aí ajudar aí a aliviar o calorão, vai ajudando o desenvolvimento da próxima safra. E como a gente olha, né, para os nossos amigos também do interior do Nordeste, chuva se espalhando, olhando para uma importante região produtora que é Luiz Eduardo Magalhães, tempo firme até o dia 10, 12, depois chuvas também aí passando de 100 milímetros, ou seja, clima colaborando para a colheita da soja e também
para o milho segunda safra que vem aí. Perfeito. No próximo bloco, o Arthur Miller vai voltar para falar sobre a situação do calorão, né? Inclusive, recorde de calor lá no sul. Exatamente, né? Temperaturas aí na casa de 40 graus no Rio Grande do Sul. E a pergunta que fica, quando é que o frio chega? Fica aí que eu te conto. Voltamos já. A onda de calor deve continuar até domingo no Brasil. No sul, a temperatura chegou aos 40 graus e já bateu recorde em 2025. Vamos falar então com o Arthur Miller, né, para atualizar essa questão da frente fria e também desse calorão, porque aqui em São Paulo, Arthur, a gente tá reclamando do calor, mas 40 graus lá no Rio Grande do Sul é algo realmente pior ainda, né? Como é que está a situação? Exatamente, a tendência é que esse calorão persista lá no sul até domingo, né? Porque a gente tem um bloqueio que inibe a formação de nuvens mais carregadas. A gente vê, né, nesse momento no satélite nada de nuvens carregadas, mas quero chamar a atenção que a baixa no norte da Argentina ela está ativa e está produzindo um cavado. O produtor sabe que o cavado traz granizo e traz ventaval, então pontualmente a gente já vai começar a ter nos próximos dias tempestades no oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que pode trazer granizo, não é chuva volumosa e pode vir na forma de ventavais. A gente vê, ó, essa chuva toda mal distribuída é a chuva aí provocada pelos temporais, porém o calorão ele persiste até o dia 9, depois ele termina porque a partir aí do dia 8, 9, uma nova frente fria avança, vai levar chuva, vai também fazer com que a temperatura diminua e logo na retaguarda dela, no meio da próxima semana, já sobe outra frente fria. Ou seja, a tendência é que a chuva ganhe força na região sul, olha só. Olha como a notícia é boa para o produtor gaúcho. De 15 a 19 de março, chuvas que se espalham no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. Porque frente fria passando, automaticamente a gente tem, né, mais chuva chegando, com também, né, a temperatura ficando amena. Quando a gente olha para uma importante região produtora que é a Uruguaiana, né, que foi uma das regiões aí que a temperatura bateu na casa dos 40 graus, a gente percebe que a tendência é que essas chuvas, o modelo apesar de não estar mostrando chuva tão volumosa nos próximos dias, mas a partir aí do dia 10, 15, tem mais chuva chegando e pode ter certeza que pelo menos aí mais de 100 milímetros de chuva no decorrer do mês vai ter. A atenção fica justamente, né, para a queda abrupta de temperatura. Veja que para o final de semana a gente está com 36, 37, lá no dia 10 a máxima despenca para 25 e a mínima cai para 15. Ou seja, mas depois sobe de novo lá, né? Dia 20 de março já está chegando aos 35. Já. Mas aí é por causa da outra frente fria que avança, né? Daí a gente tem aquele efeito do calor pré-frontal, que é comum, mas veja que é um calor de 2 dias, né? Que é de basicamente 2 dias, 1 dia, porque acontece, a gente está vindo com aquele 36, 37, ao menos aí nos últimos 10, 15 dias. Então, normal, quando tem a aproximação da frente fria, a temperatura se eleva, e aí ela cai, e aí ó, a temperatura caindo lá para 11 graus. Não tem risco para geada, mas lembrando que tanto essa gangorra aqui no dia 10 quanto essa aqui no dia 25 produz o estresse térmico tanto no gado quanto também nas lavouras. Então o produtor tem que ficar atento, porque são duas aí situações que acaba, né, diminuindo a umidade dos cultivos. No geral, a gente vê, né, que esse bloqueio ele persiste no sul e o VECAM ele continua atuando aqui na região do sudeste, que inibe a formação de nuvens. O que isso quer dizer? Com o avanço das frentes frias da região sul, o VECAM também vai perder força no sudeste, por isso vai subir, né, chuva para São Paulo, vai subir chuva para Minas e, por enquanto, a gente não tem a previsão de uma nova onda de calor, ou seja, a situação vai começar a se normalizar a partir do dia 10 de março, né? Porque ninguém mais aguenta todo esse calor também, Petri. Então, tá dito, né? A tendência é que a temperatura aí diminua, a gente já vai começar também a adentrar o outono e na semana aí a gente vai atualizar também as condições aí do El Niño e da Laninha, porque as águas lá no Pacífico equatorial, né, quando a gente começa a olhar para o lado de cá, as águas já estão voltando a se esquentar e já dando indícios aí que para o meio, para o final do ano, a gente pode ter aí o retorno do El Niño, que é mais uma engrenagem que ajuda a esquentar o tempo aqui na América do Sul. Pois é, El Niño lembra a temperatura alta, né, seca no sul e é algo muito complicado. Você está mostrando esses gráficos da temperatura aí, me lembra um pouco o gráfico do dólar, né? A temperatura está tão volátil hoje quanto o mercado financeiro. Arthur, continua aí porque a gente vai mostrar agora um dos destaques, né,
lá do nosso site, porque o preço da arroba do boi caiu quase 7% no último mês, né? A matéria do Vitor Faverin, projeções de mercado, o preço da arroba do boi caiu até 6,7% em fevereiro. O que esperar de março? Ampla oferta de fêmeas na região norte contagiou o restante do país, baixando os preços, cenário que pode se reverter nos próximos dias. Vai lá no nosso site, canalrural.com.br, e leia essa matéria que está muito bem informativa. Olha, no próximo bloco, então, o Arthur Miller vai voltar com a previsão do tempo especial para o Rio Grande do Norte. E ainda, preço do frete rodoviário dispara no último mês. Entenda os fatores que justificam o aumento que chega a 70% em alguns trechos do país. Voltamos já já. O preço do frete rodoviário disparou no Brasil nas últimas semanas. O trajeto Sinop-Itaituba, que liga Mato Grosso ao Pará, considerado como uma das principais rotas do país para exportação de soja, teve encarecimento de mais de 70% entre janeiro e fevereiro, de acordo com o Grupo de Pesquisas e Extensão em Logística Agroindustrial. Nós conversamos com o pesquisador da Exalc-Log, o Fernando Bastiani, para conhecer os fatores que levam a este cenário e entender quando vamos atingir o pico desse aumento de preço. Vamos ver. Então existem, né, vários fatores que vêm influenciando, tá, a formação de preço do frete nessa safra. O primeiro, tá, que acho que é o de maior destaque, é a safra recorde para a soja que a gente está observando. Então as principais projeções indicam aí que a gente deve chegar próximo aí a 170 milhões de toneladas de produção. Então isso por si só já gera uma demanda adicional por transporte, tá? Isso já gera uma pressão no sistema de transporte. Se a gente comparar, por exemplo, com o ano passado, isso significa aí quase 20 milhões de toneladas a mais de produto que a gente precisa escoar, principalmente nesse período de safra aí que é bastante intenso. Aí um segundo fator que também diverge muito do que a gente viu no ano passado é a própria evolução da safra. Se a gente lembrar, o Mato Grosso ele começou a safra bastante atrasado na colheita, tá? E à medida que a gente chegou agora em fevereiro, evoluiu muito rápido, tá? Em contrapartida, outros estados que geralmente colhem em um período posterior tiveram um adiantamento, tá? Então o Mato Grosso ele atrasou, os outros estados adiantou um pouquinho, tá? Alguns mais, outros menos, tá? Isso provocou bastante concentração das atividades de colheita, tá? Então isso também gerou uma grande competição entre os próprios estados produtores ali que precisavam atrair veículos ali para as atividades de colheita. Então isso também foi um dos fatores que causou essa grande disparada aí no preço do frete no Brasil, tá? Adicionalmente, a gente tem o combustível, né? Então, se a gente lembrar lá no começo de fevereiro, a Petrobras anunciou um reajuste de 22 centavos no preço nas refinarias. Isso, consequentemente, impacta no preço nas bombas. A gente já viu um aumento aí na casa de uns 8%, 10% nas bombas. Então, a média Brasil ali que estava na casa dos 6,5, 6,8, já ultrapassa os 6,50. Então, isso também gera uma pressão no preço do frete. Obviamente, numa porcentagem bem menor do que um fator de demanda, por exemplo. Então, mas, com certeza, isso acaba influenciando na hora de precificar, porque o caminhoneiro, o transportador, tem um aumento de custo, tá? Então, é um outro fator que também a gente está observando certo impacto aí no mercado. Mato Grosso, ele de fato, por ser o estado que mais produz soja hoje no Brasil, ele acaba puxando bastante essa demanda por transporte, né? E, inclusive, é o estado que mais avança nesse início de colheita. Então, é o estado que, se a gente observa a série histórica, ele começa a ter uns aumentos maiores no período anterior do que os outros estados. Isso é natural. Mas se a gente compara, por exemplo, os preços do início do ano com os preços agora da semana passada,
o Mato Grosso teve um aumento médio aí na casa de 62% no preço do frete. Tá? Então, é um aumento considerável. Existem rotas aí que o preço praticamente duplicou. A gente pega como exemplo aí Sorriso e Itaituba, que é uma das rotas hoje mais importantes aí para exportação de grãos no Brasil. O preço do frete ele saiu na casa ali dos 165, 170 reais por tonelada no começo do ano, para quase 320 reais por tonelada agora nessa última semana. Tá? Então é um aumento aí de mais de 70%. Com certeza o estado aí que mais vem puxando aí esses aumentos de preço de frete. Mas como eu falei, com a colheita concentrada acaba sendo um comportamento meio geral, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, os próprios estados ali da fronteira agrícola, né, Mato Piba, são estados que geralmente colhem mais depois, e a gente vê que esse ano o preço do frete está subindo bastante já nesse começo de safra, tá? A gente destaca também Goiás e Mato Grosso do Sul ali com aumentos próximos a 40%, 50%, tá? Paraná também, um estado ali com bastante aumento de preço. E só o Rio Grande do Sul que ainda está um início um pouco mais tímido, tá? Com aumentos aí de 10% na média, mas a tendência é que com a continuidade da safra nas próximas semanas, que também tenha novos reajustes. A gente tem ainda mais da metade da safra para ser colhida. Obviamente, a pressão inicial de frete já passou, tá? Então a gente deve ter alguns aumentos pontuais ainda, mas a gente já observa algumas praças com instabilidade de preço, tá? Principalmente no Mato Grosso, que já está com a safra mais avançada. Então a gente já vê preço caminhar um pouco mais numa estabilidade, mas deve permanecer ainda bastante elevado nessas próximas 2, 3 semanas, tá? Agora, quando a gente pega, por exemplo, estados que a safra deve avançar com mais intensidade, como, por exemplo, a Bahia, o próprio Rio Grande do Sul, que eu comentei, são estados que ainda a gente deve ter aumentos de preço para as próximas semanas, tá? Mas, assim, a nível Brasil, assim, a gente já começa a ver certa estabilidade, tá, na formação do preço do frete. Ano passado, aí, o final do ano, o começo dessa safra foi um ano bastante conturbado nessa relação das tradings com a ferrovia, com a precificação dos contratos aí de take or pay, que a gente chama. Então, se a gente pega, por exemplo, o ano passado, anos em que teve uma quebra de safra, que o preço do frete caiu bastante, tá? Se a gente compara com 2023, por exemplo, e o preço do frete ferroviário ele foi precificado lá no rodoviário de 23, tá? Então, a gente viu bastante quebra de contrato de take or pay por conta dessa queda no preço do frete rodoviário, consequentemente ganhou um pouco de competitividade, tá? E o que a gente observa como reflexo nesse ano é que as trades elas estão se expondo menos, tá, aos contratos com a ferrovia. Obviamente, por a gente depender muito do caminhão, a ferrovia vai continuar sendo utilizada, principalmente por ser uma safra recorde, tá? Mas a gente percebe uma menor exposição aos contratos ferroviários. E à medida em que o frete rodoviário volta a subir com grande intensidade, tá? A gente observa o retorno dessas contratações via modal ferroviário, mais uma modalidade spot esse ano, tá? Então, assim, com certeza o modal ferroviário volta a ganhar força, principalmente após esse período conturbado que a gente teve no ano passado. Então, sim, o modal ferroviário deve ganhar um pouco de força, mas com essas ressalvas que eu comentei aí do ano passado. Chegou a hora da sua participação na previsão do tempo. O Arthur Miller hoje vai atender um produtor de um estado que não é muito comum a gente receber vídeos aqui, mas, claro, a gente vai atender com muito prazer. É o Rio Grande do Norte. Vamos ver aqui, Arthur. Arthur, eu queria saber da previsão do tempo para os meses de março, abril e maio. Porque aqui deu uma chuvinha muito pouca e ficou seco, tá seco. Aí eu crio gado, eu trabalho na agricultura, planto milho, feijão. E ninguém aqui plantou ainda, por conta que não choveu ainda. A chuva que foi muito pouca. E o rebanho está aí, olha, magro, sem pastagem. Eu queria saber dessa previsão, certo?
e muito obrigado. Eu sou o Anísio Faustino, aqui de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Ô Anísio, obrigado pelo vídeo, pela participação. E o gado realmente está bem magrinho aí. Será que vai poder engordar nas próximas semanas, Arthur? Ah, vai sim, porque né, a gente tem a zona de convergência intertropical, às vezes que continua descendo, né? Tá levando muita chuva para o Maranhão e para o Pará. Chega a chuva para o Rio Grande do Norte também, principalmente a partir aí do dia 10. E aí o que acontece? Conforme a gente vai chegando ao fim do verão, começando o outono, ondas de leste começam a atuar também. E aí a gente tem um combo de duas coisas que levam chuva para a região. Então, ó, uma segunda quinzena com mais de 150 milímetros de chuva na região. A chuva persiste no mês de abril também, ou seja, o nosso amigo ali ele pode começar a plantar, que não vai ter umidade para o desenvolvimento dos cultivos. E claro, quando a gente começa a adentrar maio, lá para a última quinzena a chuva já começa a parar. Mas, tranquilamente, dá para se dizer que vão ser aí 60 dias chuvosos, começando a partir da semana que vem. Então, vai ajudar aí também a recuperar a pastagem, né? A gente viu ali que tinha até umas vacas de leite ali. Vai ajudar ali toda a produção ali do seu Anísio e da esposa dele. Então, fica tranquilo que a partir aí da semana que vem tem chuva chegando na sua região. Você também pode enviar o seu vídeo, né, aqui para o Rural Notícias. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na sua tela, né? Cadê o QR Code? Ah, tá aí na tela. Ó. Aparece na sua tela, assim que você apontar, vai estar já a opção de você salvar o nosso número. Aí fica mais fácil enviar um vídeo para a gente, porque o Arthur vai te responder com todo prazer. Obrigado, Arthur. Uma boa noite e até amanhã. Obrigado, Petro. Uma boa noite para você que nos acompanha. E veja a seguir, no quadro da UD Entrevista, o economista Sérgio Vale fala sobre os impactos da inflação e dos gastos públicos na economia do Brasil. Voltamos já já. RN volta para falar de inflação, motivo de preocupação para o governo e população nesses 2 primeiros meses do ano. Além disso, os gastos públicos continuam em alta, o que impacta diretamente a situação econômica no Brasil. Esses são alguns assuntos do quadro da UD Entrevista, que recebeu o economista-chefe da MB Associados, o Sérgio Vale. Acompanhe. Olá, seja bem-vindo a mais um da UD Entrevista. O nosso convidado de hoje é o renomado economista Sérgio Vale, chefe da MB Associados. Sérgio, inflação dos alimentos. Como você está vendo essa ação do governo em cima de um segmento responsável pela inflação e os outros segmentos? Obrigado, Daúde, pelo convite de estar vindo aqui falar com você. Esse é um ponto importante, Daúde. A gente está muito falando da inflação de alimentos, mas o governo está deixando de tocar no resto da inflação, que é o relevante nesse momento da gente estar observando. A gente vê os últimos 2 anos, teve uma pressão muito grande por conta da política fiscal, que levou a uma demanda grande acontecendo na economia brasileira nesses últimos 2 anos. A demanda cresceu com força, o PIB cresceu com uma intensidade. E, junto com isso, por conta da política fiscal negativa que a gente teve nesse período, a taxa de câmbio também subiu com perspectiva de risco, né, por conta da questão fiscal. Então, você tem demanda forte de um lado, você tem câmbio depreciado de outra intensidade. Essa demanda é impulsionada pelo crédito e por gastos que não têm respaldo fiscal, é isso? A demanda tem várias razões para ter tido o crescimento que a gente vê, mas uma importante que a gente teve, especialmente no ano passado, foi o forte crescimento dos gastos públicos. Então, transferência de renda que a gente viu via Bolsa Família, que aconteceu em 23 e 24, teve a política de salário mínimo, tudo que a gente viu acontecer de aumento de gasto público intensamente nesses últimos 2 anos, isso repercutiu em termos de demanda ao longo de 24. Então, junto a isso, um fiscal que foi deteriorando, foi piorando ao longo desse período, o câmbio também depreciou em razão desse cenário. Você junta essas duas coisas, a inflação em 2024 subiu com uma certa força. A gente terminou o ano com a inflação acima do teto. A inflação de alimentos, que foi importante especialmente por conta das carnes no final do ano passado, ela seria melhor adequada com questões de longo prazo que você poderia estar fazendo. Então, olhar a questão de seguro rural para
lidar com as questões climáticas, você fazer investimento em infraestrutura e esperar a safra mais positiva que a gente vai ter esse ano. A gente vai ter uma safra que vai crescer entre 8% e 10%, muito provavelmente, segundo semestre, a gente vai ter inflação de alimentos provavelmente num patamar menor do que a gente viu ano passado. E na questão climática e nessas questões relacionadas à inflação de alimentos, o governo tem menos condições de atuar efetivamente do que na política fiscal. Então, acho que ele está focando o lado errado agora. O governo ele tem um propósito, me parece, de não ter medidas concretas para a redução de gastos. Quando o cenário está bom, tudo bem. Quando o cenário muda, isso acaba complicando a vida do governo. Por que ele age assim? Você tem alguma desconfiança? Eu não consegui entender. Por quê, Sérgio? É muito o tipo de visão econômica que o governo tem de olhar a estrutura de gastos públicos no Brasil e acreditar que o gasto vai gerar crescimento, vai gerar arrecadação, vai resolver o resultado primário, o superávit primário. Então, tudo parte do gasto, como se o gasto fosse um dínamo, um motor de crescimento para a economia como um todo. Quer dizer, o Lula acha que no atual momento isso é possível, porque nos primeiros mandatos dele, 1 e 2, ele usou isso, né? E deu certo, porque era diferente do cenário de hoje. Qual é a diferença? Ele sempre usou. Se a gente olhar gasto público, na verdade, não é nem só que ele usou. O gasto público no Brasil sobe com intensidade ao longo dos 30 últimos anos. Desde o Plano Real, a gente vê isso acontecer de uma forma sistemática. Então, não é só, de fato, uma questão relacionada ao governo Lula. A gente viu isso, de fato, acontecer em outros governos. Agora, o fato é, quando o Lula foi presidente no primeiro e segundo mandato, a gente tinha também os efeitos positivos da política econômica que o Lula estava fazendo naquele momento e as políticas herdadas do governo anterior. Tinha boom de commodities também na época, a China começou a aparecer naquele momento, juros nos Estados Unidos estavam a zero, então tinha uma conjunção de elementos que fizeram o Brasil crescer com intensidade e mesmo com o gasto crescendo com força, a receita conseguia crescer com intensidade acima do gasto, a gente tinha um resultado primário positivo, a dívida foi caindo. Agora, o gasto cresceu muito, o governo conseguiu acelerar a arrecadação, especialmente ano passado, mas não foi suficiente para gerar aqueles números primários muito bons que a gente tinha lá no governo Lula, que era entre 3% e 4% do PIB. Aqui a gente está falando de um déficit em torno de 0,5% do PIB. Só que para estabilizar a dívida pública hoje, é muito maior do que era naquela época, a gente precisa de um resultado primário positivo elevado, em torno de 2% a 3% do PIB. E a gente está falando de um déficit. Então, por isso que o mercado fica muito estressado. Para estabilizar a dívida pública, a gente precisa gastar menos, arrecadar mais, esta conjunção dessas duas coisas, para a gente conseguir entregar um resultado primário mais positivo. Aí a dívida estabiliza, o mercado aí, com certeza vai ter um cenário muito mais positivo, muito mais tranquilo se isso acontecer. Só que a gente está falando de um terceiro ano de mandato, próximo da eleição no ano que vem, é um governo que já tem uma visão difícil em relação à estrutura de gastos. Todo esse corte vai ser difícil acontecer, né? Não vai acontecer. A gente vai ter que esperar o próximo governo, quem vai ganhar em 2027, seja esquerda, seja direita, quem quer que seja presidente em 2027, vai ter que fazer um ajuste fiscal que não foi feito nesses últimos 2 anos. O arcabouço fiscal não é um ajuste fiscal permanente, a gente vai ter que voltar a essa questão. O número que a gente tem de meta é baixo, a gente vai ter que subir esse número de meta fiscal. Enfim, tem várias frentes que a gente precisa atuar e o governo vai precisar perder tempo nisso nos 6 primeiros meses de 2027 para a gente normalizar a economia. Normalizar é o quê? A gente trazer tranquilidade para que lá na frente a taxa de juros possa cair. Pensando o produtor, essa taxa é muito alta, né? É muito alta, Daúde, mas a gente precisa lembrar que o culpado é o governo. Quer dizer, todas as vezes nos últimos 30 anos que a taxa de juros conseguiu cair, foi porque em algum momento, no passado, antes dessa taxa cair, a gente fez algum ajuste fiscal significativo. A gente pega o Lula 1 e o Lula 2. Quando o Meirelles virou presidente, ele subiu a taxa de juros. A Selic, a gente reclama hoje da Selic nesse patamar, mas a Selic em 2003 era 27,5%. Era muito maior. E ao longo do governo Lula, por conta do ajuste fiscal que foi feito, a taxa de juros foi caindo. Um outro momento que a gente viu isso acontecer foi no governo Temer, né? No pós-Dilma. Tinha uma situação também muito dramática, fez a regra do teto, a taxa de juros foi caindo. Lembra, a gente chegou a 6,5% de Selic em 2019, antes da pandemia. Na pandemia a gente chegou a 2%. Então, assim, para a gente conseguir, de fato, fazer uma taxa de juros mais baixa
e um custo de crédito menor para o produtor, para todo mundo na economia, a base inicial vai ser sempre, infelizmente, o fiscal. E essa a gente não está seguindo hoje. Sérgio, uma grande preocupação hoje dos produtores rurais, né, que em grande parte está nos assistindo, é exatamente como será, né, a possível interferência de Trump no mercado. Pode vir facilitar ou complicar a vida dos produtores rurais brasileiros. Como você vê esse cenário? Você é otimista, eu sei que você é um economista que está sempre junto aos produtores, você conhece muito sobre a estratégia de se buscar, né, rentabilidade, de como produzir com baixo custo. Como você vê? Eu acho que essa é a mensagem que a gente poderia deixar para os nossos amigos produtores. O Trump é a grande questão dos próximos 4 anos, né, Daúde? Assim, é grande incerteza em várias frentes. Quando ele virou presidente agora, o mercado estava contando que a gente tem um choque tarifário enorme. Ele estava falando desde o ano passado que ia dar 50% a 60% de tarifa contra a China. Ele vira presidente e mal fala da China nos primeiros dias. E de repente fala, olha, talvez lá na frente, em fevereiro, março, abril, a gente dê 10%, aí não sabe. Então foi um choque contrário ao que se esperava. Estava todo mundo esperando uma paulada. O mercado já tinha precificado. Tinha precificado na paulada. Então o câmbio estava ali no 6,10, 6,20 por conta desse estrago que ele prometia que ia fazer em relação à China. Vem o governo Trump, ele mete pau no Canadá, no México, Panamá, com quem é mais fraco. A China ele deixou de lado. Opa! E aí o mercado ajustou. Havia essa incerteza, o câmbio estava 6,10, 6,20, foi para esse 5,80, 5,90 que a gente está vendo agora. Você acha que pode ficar ali no 5,70 que o Haddad fala? Então, essa é a grande dúvida. Se a gente nos próximos 2 anos tivesse um cenário de supernormalização na questão fiscal doméstica e na questão externa, considerando que o Trump não vai fazer mais nada de muito radical e diferente, a gente poderia trabalhar com uma taxa de câmbio mais razoável. Mas não me parece ser o cenário, né? Daúde, eu tenho a impressão que o Trump entrou agora, ele está tomando conhecimento e olhando digamos assim, os inimigos primeiros que ele vai afetar. Primeiro foi a imigração, agora está afetando os países em volta. A China vai ter o momento dela, vai ter aumento de tarifa em relação à China. Então esse câmbio agora está momentaneamente nesse patamar. Questão fiscal no Brasil ainda é uma questão extremamente importante. E a questão externa com Trump, isso ainda vai voltar a aparecer. Então, o câmbio está nesse patamar agora, mas eu acho que ainda pode depreciar. A gente ainda pode ver esse câmbio ficar acima de R$6 por dólar ao longo de 2025. Isso me parece o cenário. Rapidamente, para o agro, você vê um bom cenário. Olhando o agro desse ponto de... Qual é o cuidado que o produtor tem que tomar? O produtor tem que tomar o cuidado agora na outra ponta do crédito, porque como os juros vai elevar com força esse ano e provavelmente ainda vai estar muito elevado em 26, você vai ter um custo de crédito maior na economia brasileira. Então, sim, quem está tomando financiamento, quem já está financiado, esse custo de crédito vai estar mais complicado do que foi ano passado, que foi os últimos 2 anos. Agora, o câmbio vai estar favorável. Então, olhando a ponta da exportação, vai estar bastante bom. Perfeito. Sérgio, obrigado por tua presença aqui conosco no Canal Rural. Pena que é pouco tempo, poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando de economia. Um prazer, Daúde, obrigado. Eu conversei com Sérgio Vale, né, um renomado economista que vocês conhecem, está muito também junto ao pessoal do agro e ele é economista-chefe da MB Associados. Pessoal, obrigado por tua presença e até mais, até o próximo programa. E o Rural Notícias fica por aqui. Muito obrigado pela audiência. Tenha uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau, pessoal.